Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu resolvi fazer um bolinho com gotas de chocolate que também dá pra fazer sem glúten. Eu espero que vocês gostem. Para começar, já aviso que para essa receita você não precisa de batedeira, tá? Só precisa de uma tigela e de um fouet. E todos os ingredientes, como sempre, estão aqui no box de informações, tá bom? Vamos começar com os ovos e com açúcar. E aí com fouet ou com a espátula mesmo, ou até com garfo, você bate muito bem até dar uma dissolvida no açúcar. Depois você já vem com a manteiga ou margarina, que tem que estar derretida. E vocês mesmos me deram a dica aqui de eu derreter no micro-ondas, coisa que eu não tenho. Ou dar uma derretida na metade da manteiga, desligar o fogo e deixar o resto derreter sozinho para não queimar. Isso aí que eu tô botando agora é iogurte. Eu usei o grego, a receita original pediu iogurte natural. Pode botar com sabor também, dependendo do sabor, não sei se vai combinar. Mas a textura fica de um bolo bem hidratado, assim. Então, acho que vale super a pena usar o iogurte. Agora eu tô botando a peneira só pra garantir que não vai ficar nenhum gruminho de farinha, tá? Você pode fazer tanto com a farinha de trigo, quanto com um mix de farinha sem glúten, caso você queira um bolo sem glúten. Lembrando que sempre que eu falo que dá pra usar o mix que eu uso normalmente é o da Char, então é o que eu tenho como base de teste e que eu sempre aviso pra vocês se deu certo ou não. Mas eu imagino que se a farinha diz que é um mix universal pra substituição em bolos e tudo mais, provavelmente vai dar certo, tá? Tô usando a peneira de novo por causa do fermento, também não quero que fique gruminho, esse é fermento químico pra bolo normal. Peneiro e volto a mexer. Não mexo muito, tá? Porque a gente nunca mexe muito fermento na hora de botar no bolo. E depois eu venho com a espátula pra conseguir raspar tudo que tem aí na lateral, não deixar nada sobrando e uma vasilha super suja para eu limpar depois. Aí o último ingrediente desse bolo são as gotas de chocolate. E assim como a gente faz com um pedaço de frutas em massa de bolo ou com goiabada, a gente pega um pouquinho da farinha que a gente usou para massa e coloca ali, mistura com as gotas de chocolate para evitar justamente que elas derretam demais e se acumulem assim no fundo da massa, no fundo da forminha do cupcake, no caso. Para isso a gente põe um pouco de farinha, não precisa ser muita farinha. No caso, para mais ou menos 150 gramas de gotas de chocolate, eu botei meia colher de sopa e super deu, elas ficaram bem espalhadinhas na massa. Então eu misturo aí e quando parece que tá tudo meio que coberto por um pouquinho de farinha, não precisa exagerar muito, eu dou uma misturada de leve só para garantir que elas estejam realmente espalhadas pela massa, né? E aí eu já posso passar para as forminhas. Enquanto eu tô fazendo isso, o meu forno tá pré-aquecendo a 180 graus. Aí eu já pego essa forminha de cupcake, ela é do tamanho normal, tá? Não é do mini, e coloco as minhas forminhas de papel. Vocês sempre me vêm usando aquela máquina que eu tenho de cupcake, só que ela é do tamanho mini. Agora eu tô gostando bastante de fazer desse tamanho original, até porque eu tenho que usar todas essas formas que eu tinha acumuladas aqui em casa, as forminhas de papel. E mesmo fazendo o cupcake na forminha de papel, dá pra congelar e descongelar, tá? Pra facilitar a vida de vocês. Congela e descongela do mesmo jeito, tá? Forminha de papel não atrapalha em nada. E a medida que vocês estão me vendo usar pra cada cupcake é de uma colher de sorvete normal. Caso você não tenha essa medida, você pode deixar mais ou menos meio dedo de forminha sobrando na hora que você botar a massa. E aí ela vai crescer, mas não vai sair da forma. Olha só como é que ficou depois de 35 minutos assando a 180 graus, mas depende muito do forno, tá? Eu acho que passou um pouquinho do ponto, porque eu tava fazendo várias coisas, mas ele não ficou duro. E esses que já estavam esfriando aí, que estão um pouquinho mais escuros e um pouquinho menos redondinhos no topo, estão assim por causa da posição que eles estavam dentro do forno. Eu já falei que meu forno é elétrico, a gente tem que ficar girando as coisas dentro, porque senão acontece isso. Esses são os cupcakes que eu mostrei pra vocês, que eu fiz sem as gotas por cima, e esse aí eu coloquei umas gotinhas antes de botar pra assar. A diferença é essa. Então agora vamos montar as lancheiras. E eu vou montar 3 com vocês hoje, a do José, a do Bento e a da Nina. Tô usando esses potinhos de silicone que eu comprei na Amazon. Devem vir da China, não é da mesma marca dessa lancheira, mas com certeza é feito para essa lancheira. Parece, acho que um produto que a própria marca tem, mas enfim, foi o que eu achei por aqui. Tô gostando de mandar iogurte nesse potinho, ele é bem menor. E normalmente não sobra, tá? Quando eu mando pra eles. Então, pra evitar desperdício, pra evitar bagunça, eu tô mandando nesses potinhos. Às vezes eu coloco granola, às vezes não. Pro José, eu vou botar só um bolinho, porque ele lancha só uma vez, o lanche de casa. O lanche oposto dele é uma fruta na escola. Vou botar kiwi como fruta e também uma colherzinha. Tô mandando uma descartável porque as que eu tenho que são desse tamanho estão lavando. A lancheira do Bento e a da Nina também são praticamente iguais, tá? O iogurte, a fruta, com a única diferença é que eu tô mandando 2 bolinhos para cada um. Como eu já comentei com vocês antes, o José tem 2 momentos de lanche, só que um lanche a escola fornece, é um pouco menor, é o lanche da tarde. O Bento e a Nina ficam por conta, então tudo que eles quiserem comer na escola, menos o almoço, que é da própria escola, eles têm que levar. Então se eles vão comer tudo que eu tô mandando só de manhã, que é quando eles sentem mais fome porque o intervalo entre uma refeição e outra é maior, eles comem, tá? Se eles quiserem dividir em 2 vezes,
eles comem, sabendo, eles sabem, né, depois de muita conversa e muita experiência, que o que é, assim, de geladeira eles têm que comer antes. Lembrando que esses potes vão dentro de uma bolsa, que é a própria lancheira, com aqueles gelinhos reutilizáveis bem embaixo do pote, então é refrigerado, certo? Agora vamos ver como é que voltaram as lancheiras. O resultado foi esse, eu tripliquei essa receita e congelei os bolinhos, como eu falei pra vocês, isso facilita muito. Me perdoem pela minha voz, que eu sei que tá péssima, é porque eu tô doente, mas eu espero que semana que vem eu esteja melhor. Então a gente se vê na sexta-feira.